pelo computador ainda, mas eu vou tentando. Pode começar, pode entrar lá, pode... Pode entrar, Marcelo. Tá bom, ok. Estamos ao vivo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eugênia, eu sou pós-doutoranda aqui no Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. A gente vai iniciar agora o segundo webinar da série do projeto Ignite, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo lá no laboratório do Departamento de Ecologia. É um software de apoio à gestão do manejo de fogo no Brasil. Peço desculpas aí para quem já ouviu essa, né, primeira apresentação, mas como é uma série, pode ser que tenha alguém aqui que não tenha visto ainda, né? Então, se trata de um projeto de apoio à gestão, e dentro desse projeto a gente tem algumas perguntas que a gente quer responder, né, para que esse software que a gente está desenvolvendo dentro da universidade, ele seja de fato útil para o usuário final, que seriam os gestores e também pesquisadores, né. E, inicialmente, essas conversas que a gente teria, esses diálogos com os gestores, eles seriam feitos de forma privada, em reuniões presenciais e tal. Mas a pandemia nos impossibilitou, e isso acabou tendo um lado bom, porque a gente pensou que talvez essas reuniões elas pudessem ser feitas como um processo de extensão, né? Então, na medida em que eles respondem às nossas perguntas, a gente também transmite informação, né? Esse diálogo entre a ciência e a gestão é muito importante, né? Então, e informação também para as pessoas. Eu acho que informação hoje é o melhor instrumento democrático que a gente tem para tomada de decisões mais conscientes, né, pelas pessoas. Então, a gente acha que essa é uma etapa importante e resolvemos fazer isso como uma série de webinars, para que todo mundo possa acompanhar. Eu agradeço aqui ao FMG, né, por meio do nosso Departamento de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, e também ao PROEX, a Diretoria de Divulgação Científica do PROEX, que permitiu com que esse evento acontecesse, né, nos disponibilizando tanto auxílio técnico quanto a transmissão online do evento através do seu canal do YouTube. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa convidada de hoje, Carolina Barradas, um grande nome aí da gestão do fogo no Brasil, uma das pioneiras, né, que iniciou esse processo corajoso, né, dentro de uma cultura de fogo zero. Então, entrou com uma quebra de paradigmas, né, Carol? Um processo difícil de quebra cultural, né? Mas ela foi corajosa e ela tem muito para responder para a gente hoje. Então, eu passo a palavra para ela. Carol, muito obrigada. Pode iniciar a sua apresentação aí. Tá certo. Obrigada, Eugênia, pelo convite, né? Obrigada a paciência também, né, do pessoal aí que aguardou e o apoio. Eu, então, elaborei essa apresentação, né, bem focada nas perguntas que vocês apresentaram, né, que vocês fizeram para a gente. Então, vou compartilhar aqui a tela. Aí. Pronto. Carregando, né? Foi. Ótimo. Carol, eu vou desligar a câmera para a gente funcionar mais rapidamente, tá? Eu estou aqui. Vamos lá, então. Bom, minha expectativa, então, né, é responder um pouco essas perguntas, né, que o pessoal da UFMG, né, por meio da Eugênia, do professor Eugênio também, né, fizeram, compartilhando um pouco da experiência que eu tenho aqui na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Então, me situando um pouco, né, no mapa aí, né, geograficamente, sou essa bolinha verde, aí, né, ali no centro do país, né, no coração aí do Brasil, na região leste do estado do Tocantins e oeste da Bahia, na região do Jalapão, o bioma cerrado, que é um dos hotspots, né, mundiais. Com licença, Carol. Oi. Desculpa interromper, é só porque lá no YouTube está aparecendo a apresentação muito pequena. Eu vou te pedir para você, rapidamente, só clicar nesse botão de mais no cantinho
de baixo, e propagar layout, por favor. Vamos lá, então. Peraí, vou ter que sair aqui da apresentação. Não precisa sair da apresentação, não. É porque a minha tela ficou toda completa aqui com a apresentação. Sim. Entendi. Tá lá. Deixa eu ver aqui. Tem um sinal de... Tem um sinal de mais. Propagar layout. Não estou encontrando essa opção. Ah, tá. Ok. Vamos lá. Oi? Acredito que sim, porque tem um delay aqui, mas segue o jogo. Vamos lá. Bom, então estava me situando, né, aqui no Brasil, né, onde estou e onde eu trabalho, né, onde eu atuo, onde eu vivo, né, onde eu tenho me dedicado aí nos últimos 11 anos da minha vida, aqui na região do Jalapão, moro no Rio da Conceição, tá ali no mapa, trabalhando na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, né, e com todas as interfaces, né, territoriais relacionadas, né, à criação dessa área protegida, né, dessa unidade de conservação. Então, a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, como a Eugênia antecipou, é uma das unidades de conservação que marcam vanguarda, né, na mudança de paradigmas, o fogo zero, a adoção de uma abordagem, né, de manejo integrado do fogo, que eu costumo chamar também de manejo intercultural do fogo, né, pensando na importância desse I da abordagem. E antes, né, desse território, de unidade de conservação ser criado, já existiam, né, muitas comunidades quilombolas aqui na região. Então, para além de um mosaico de áreas protegidas, né, de áreas protegidas, de unidades de conservação, né, que foram instituídas na região do Jalapão, existe, né, há muito mais tempo, um mosaico de territórios quilombolas. E, sendo a estação ecológica, né, uma categoria de unidade de conservação de proteção restrita, né, a criação dessa unidade de conservação nesse território que foi considerado muito bem conservado, né, e justamente por isso foi criada uma unidade de conservação, já existiam, né, pessoas fazendo uso do fogo, vivendo, né, na região, e de uma forma, né, que a gente pode dizer que era bastante orgânica, né, em bastante harmonia, né, com a natureza, né, com o meio ambiente. Tanto é que foi criada uma unidade de conservação nesse território, depois, né, de mais de 300 anos de ocupação, e esse povo continua vivendo aqui, né, na região, e vivendo de uma forma muito mais harmônica, né, acredito, do que eu, né, de que várias pessoas que podem estar aí escutando a gente, que às vezes está vidrada, né, no computador, em outros modos de vida, né, que não são tão sustentáveis. A ESEC Serra Geral do Tocantins, ela transicionou, né, esses paradigmas de gestão do fogo zero, da supressão do fogo, daquela lógica, né, de pensar que o fogo é ruim, né, de que as pessoas que fazem uso do fogo estão dentro, né, de uma lógica arcaica, e isso foi durante mais de uma década, né, o pensamento que geriu, né, que orientou a gestão do fogo na unidade de conservação, e que, consequentemente, gerou muitos conflitos também, né, conflitos socioambientais, ainda mais porque a estação ecológica foi criada sem consulta prévia, né, às comunidades que já viviam aqui secularmente. E fazendo uma avaliação crítica, né, de como que se deu esse processo, esse tempo todo, né, de gestão do fogo pautado na lógica, né, de supressão, a gente consegue perceber que tem algumas coisas negativas associadas, né, como a ocorrência de grandes incêndios, né, o acirramento desses conflitos socioambientais, e dessa avaliação crítica, né, desses resultados que poderiam estar associados a essa política, né, de fogo zero, nos fez também refletir sobre a necessidade de mudança, né, de postura, porque a gente já vinha repetindo aquilo há muito tempo e definitivamente não estava dando certo. Aqui tem um artigo que a gente lançou, publicou recentemente, que trata um pouco, né, dessa história, dessa mudança de paradigmas, que não é exclusiva, né, da estação ecológica nem do Brasil, né, esse processo.
tem vários países, né, em vários continentes, né, na África, na Austrália, na Europa, né, que também mudaram de paradigmas de gestão do fogo a muito custo, né, mas que agora vem se buscando essa nova abordagem. Então, aqui para a estação ecológica, a gente entende que durante 2001, foi o ano de criação da unidade de conservação, assim que ela foi criada, foi estabelecida, né, essa proposta, né, de combate, de se brigar, né, de se lutar com o fogo. Até que, entre 2012 e 2014, né, foi um momento de mudança de paradigmas, né, onde a gente passa a conhecer uma nova abordagem possível, que seria o manejo com o uso do fogo, que logo no Brasil já chegou com o nome de manejo integrado do fogo, né. E então a gente vem, né, há 6 anos, mais ou menos, trabalhando com essa nova abordagem, né, e aprendendo muito a cada dia, na lógica mesmo de manejo adaptativo, né. Então, a gente consegue ver aqui, né, nessa que foi uma das primeiras perguntas que a Eugênia apresentou para a gente, né, que quais seriam os objetivos de manejo do fogo na UC. Nessa lógica de manejo adaptativo, a gente percebe que os objetivos foram mudando ao longo dos anos. Então, assim, no primeiro ano de manejo integrado do fogo, né, que a gente tem esses dados, né, essas informações bem registradas, sistematizadas, né, nos relatórios, nos planejamentos, né, e nas avaliações que a gente faz. Em 2014, a gente tinha uma ideia, né, a gente vê que essa ideia de manejo com o uso do fogo surgiu muito da perspectiva de usar o fogo como um mal necessário. Então, a gente já sabia que estavam ocorrendo grandes incêndios, né, anuais, sempre no final da estação seca, desafiando a capacidade operacional de combater esses grandes eventos, e que a gente não tinha como mais lidar com com esse inimigo, né? E aí a forma que a gente encontrou inicialmente, os objetivos, né, desde 2014, está muito relacionado a isso, né, a usar o fogo como sendo um mal necessário. Os anos foram se passando, né, e a gente aprendendo muito com a prática, aprendendo muito também, né, com a implementação do termo de compromisso, né, que a gente implementou com a comunidade, fazendo monitoramento participativo, compreendendo melhor como e por que as pessoas fazem uso do fogo, compreendendo melhor, inclusive, as necessidades ecológicas, né, e culturais do fogo na paisagem, de acordo com essa nossa realidade. A gente foi, de certa forma, amadurecendo esses objetivos, né. Então, desde 2017, a gente tem como grandes objetivos, né, como objetivos gerais, que norteiam, que orientam, né, a gestão do fogo aqui na ESEC, que é a proteção da biodiversidade, dos processos ecológicos, e proteção de práticas culturais também, né. Então, a cultura do fogo entra como sendo um viés de gestão também a ser observado. A outra pergunta, né, que vocês trouxeram para a gente, quais são os alvos de conservação pré-estabelecidos. Então, eu vou sempre frisar um tanto quanto nessa história, né, de manejo adaptativo, porque a gente, a cada ano, né, que a gente planeja, implementa, né, executa, ao final do ano a gente está sempre fazendo avaliação, né, buscando fazer avaliação crítica, né, e participativa daquilo que a gente está fazendo, para tentar melhorar, né, nos anos seguintes. Então, durante um bom tempo, né, até muito recentemente, a gente considerava que os alvos de conservação estavam relacionados com aquilo que a gente queria proteger do fogo, né, ou seja, as áreas de mata, as espécies ameaçadas e endêmicas, sensíveis ao fogo, porque é muito interessante, às vezes a gente se refere, né, vamos proteger espécies ameaçadas e endêmicas como se elas não tivessem também uma relação, né, com o fogo. E o patrimônio geomorfológico, né, associado às queimas áreas queimadas que podem acelerar processos erosivos, né, no terreno aqui, que é muito sensível, né, por conta dessa base, né, mais arenosa, e proteção das nascentes. Então, durante um bom tempo, né, a gente teve essa percepção que o alvo de conservação deveria ser aquilo que a gente tinha que proteger do fogo. Mas, mais recentemente também, né, refletindo, a gente entende que é importante fazer manejo do fogo, né, né, dos alvos de conservação do manejo integrado do fogo é justamente manter aquilo que é necessário, que tem relação, né, que tem adaptação, que tem relação com o fogo. Então, atualmente, a gente entende que alvos de conservação também são as fisionomias abertas, né, do Cerrado de Alaboeiro. A exemplo, aqui agora também do que aconteceu lá tem acontecido, né, em São Paulo, e nos arredores do Distrito Federal, né, que a expectativa de estar sempre protegendo as matas, as florestas,
fez com que os ambientes campestres, né, os ambientes abertos, fossem substituídos por áreas florestadas, né, seja um cerradão, áreas de vegetação lenhosa, né, e ignorando, né, o valor, né, a biodiversidade das plantas do herbáceo rasteiro, né, das plantas pequenas. Então, um dos alvos de conservação também a manutenção das fisionomias abertas, né. A gente mantém também a ideia, né, dos outros alvos de conservação que podem ser protegidos do fogo, mas que também se relacionam com fogo, né, então até mesmo para proteger uma área de nascente, uma cabeceira, é fundamental fazer manejo do fogo, tanto patrimônio cultural também, e a ideia de biodiversidade, considerando que a biodiversidade precisa de biodiversidade, e daí, nesse sentido, tem algumas pesquisas também sendo desenhadas e encaminhadas para confirmar essa hipótese, né, que também vem sendo adotada em vários outros países. Outras duas perguntas, Eugênia, que eu coloquei aqui numa mesma proposta de resposta, né, que perguntaram como nós escolhemos as áreas para a prescrição de queima, né, áreas de queimas prescritas, e quais são as ferramentas usadas para o planejamento. Então, para responder essas perguntas, a gente anualmente se faz, né, aquela pergunta de avaliação, né, de planejamento, quais são as necessidades de queima, né, porque elas não são estáticas. E aí, nesse pouquinho que eu trouxe para vocês, deu para ver que a gente mudou bastante, de 2014 para agora. Mudamos bastante, né, as perspectivas, e essas perspectivas, né, são mudadas porque a gente está trabalhando com perspectivas múltiplas, né, de compreender quais são as diferentes expectativas, né, das pessoas que estão no território, de forma dialogada. Então, esse é o viés, né, que a gente busca trazer para a gestão do fogo. E aí, dentre as ferramentas, né, que a gente utiliza para o planejamento, né, e a definição dessas escolhas para queima prescrita, a gente tem um rolzinho básico, né, que acaba se repetindo bastante, né, nos nossos instrumentos de planejamento anuais, que é o zoneamento, né, da unidade de conservação e zonas de manejo. Então, esse zoneamento, esse mapa aí está de 2016, né, um zoneamento que a gente vem carregando desde 2016, e aí agora, na verdade, ele está até um pouco desatualizado, porque a gente passou a manejar também aquela porção, não aparece aqui meu mouse, né, uma porção mais a leste, né, da unidade, que é a porção baiana, e lá é uma fisionomia diferente do restante da UC, né, que 80% da unidade de conservação ela é de fisionomias campestres. A gente demorou um pouco mais para começar a manejar essa porção baiana, que é de cerrado típico, e só a partir de 2018, né, entrou como uma zona de manejo, e aí tem essa porção que está achurada, que é a área do território quilombola, né, onde a gente busca ter um tipo de interação, né, onde os quilombolas têm total autonomia, né, sobre a gestão do fogo nesse território, atuando de forma de parceria, né, mas evitando aquele esquema, né, de que devem ser queimadas áreas para o interesse exclusivo da unidade de conservação, né, mas levando, sobretudo, em consideração as necessidades de queima da comunidade. Esse é outro mapa básico, né, que a gente utiliza nos planejamentos, que é o mapa de vegetação. Esse mapa foi feito, né, com base em imagens RapidEye, né, que são imagens de excelente resolução, e ele representa bem, né, algumas fisionomias de cerrado aqui, confirmando, né, essa paisagem, né, aqui da região, que é bem característica, né, eu até arrisco dizer que acho que é a maior área, né, de cerrado campestre do Brasil. Outro mapa que a gente utiliza bastante, né, e desde 2012, vem sendo fundamental para o planejamento, né, de todas as ações de manejo com o uso do fogo, é o mapa de cicatrizes de queima, né, do ano anterior, basicamente, porque aqui existe uma dinâmica, né, de fogo, que é uma área que queima no ano anterior, né, que é uma área que queimou no ano passado, tem baixíssimo risco de queimar esse ano. Então, partindo, assim, dessa lógica, e de que a partir de 2 anos, né, de área sem fogo, o risco já aumenta, esse mapa aqui ele é um dos fundamentais para os nossos planejamentos, né, e definição de áreas de queima.
Esse outro mapa também sempre está nos nossos planejamentos há bastante tempo, que é o mapa de idade de queima, né? Que a gente associa muito ele também ao risco de queima, combinado, né, com o mapa de fisionomia, né, de vegetação. Isso nos dá uma noção muito grande de onde tem risco de queimar, porque, como eu falei, o que está em verde aí seriam cicatrizes de um ano, áreas que queimaram no ano anterior, que a gente tem, né, essa prerrogativa de que o risco é baixíssimo de queimar no ano corrente. A área que queimou 2 anos já tem um risco de queima. A área que queimou 3, 4, 5 anos, o risco é altíssimo. Tem também, né, o uso desses mapas de combustível, né, que com a metodologia, né, desenvolvida junto com, na época do projeto Corredor Ecológico, não, do projeto Cerrado Jalapão, que foi desenvolvido, né, esse método de identificação, né, de diagnóstico, né, de previsão, né, de acúmulo de combustível, de carga de combustível, onde a gente consegue, aqui já tem algumas adaptações que a gente fez, mas a priori a gente consegue diferenciar áreas verdes, né, áreas que a vegetação está verde, áreas que a vegetação está seca e áreas de solo exposto, que corresponde muito à área queimada no ano anterior. E aí, esse mapa é um dos que nos dá a principal base, né, de realização de queimas em campo, né, aliado a essas tecnologias, né, de deslocamento remoto, a gente consegue fazer ignições, né, exatamente nos locais necessários. E aliado a tudo isso também, né, muito aprendizado pela prática, né, que está o tempo todo aí se aperfeiçoando, é a identificação de janelas de queima, né, quais são, quando e onde, né, a gente deve estar fazendo uso do fogo, dependendo das fisionomias. Então, muitas vezes, né, eu vejo as pessoas, vereda, né, como, no geral, né, cerrada fora, vereda como sendo a mesma coisa. Mas aqui a gente percebe, né, a comunidade mesmo já distingue os diferentes tipos de vereda, né, entre varjão, entre vereda e vagem, e cada tipo de fisionomia tem um período certo, adequado, né, para se fazer esse manejo do fogo. E daí existe também muito conhecimento ancestral, né, associado à identificação dessas janelas de queima. Por quê, né? Eu acredito que não fomos nós, né, que chegamos aqui há pouco tempo, né, a gente está aqui só há 6 anos fazendo uso do fogo, e que isso não foi tempo suficiente, não foi tempo necessário, né, para a gente compreender as necessidades de fogo, né, de cada lugarzinho, né, para além de ser uma fisionomia, mas de cada lugar. Então, existe bastante sabedoria ancestral, né, relacionada ao uso do fogo nessa paisagem, e que a gente acaba acessando, de certa forma, né, compartilhando por meio, né, da brigada, dos brigadistas, que fazem parte, né, da região, convivem, né, secularmente na região, e muitas trocas também, né, com as comunidades quilombolas, que são, no final são os principais professores, né, de manejo e uso do fogo, né, aqui para a região. E aí, uma quinta pergunta, né, vocês fizeram que como é feito o monitoramento. Então, a gente utiliza vários critérios, né, para monitorar. Tratando-se de uma unidade de conservação de mais de 700 mil hectares, né, uma unidade de conservação gigantesca, o uso, né, de geotecnologias acaba sendo muito importante para esse monitoramento, né, não dá para ir para campo, ir lá e medir todas as plantinhas, né, que já passamos muitas vezes por esse tipo de expectativa. Então, essa ideia, né, de trazer essa resposta por meio de essas expectativas, né, de está dando certo, não está dando certo, por meio de geotecnologias, tem funcionado. Então, aqui a gente vê, né, alguns mapas de áreas queimadas anuais, né, de 2012 a 2019, considerando que em 2015 foi o ano que a gente realmente começou a empreender, fazer o uso do fogo, né, em larga escala, na unidade de conservação. E aí, por meio desse monitoramento, fica muito nítido, né, fica muito perceptível como que antes de se fazer, né, de se aceitar o uso do fogo, a gente tinha uma paisagem muito homogeneizada, né, com a ocorrência de grandes eventos de incêndio, de grandes eventos de fogo, no auge da estação seca, que são essas imagens em vermelho.
Eu fiquei agora aqui até pensando, tem um amigo que diz que é daltônico, né? Eu sempre uso o tom de vermelho e verde, deve ficar super confuso. Eu vou tentar fazer alguns mapas em escala de cinza também, para facilitar a visualização. Mas, enfim, e aqui a gente percebe que fazer uso do fogo, né, e se reconciliar, né, com as possibilidades de uso do fogo, parar de criminalizar, marginalizar o uso do fogo feito pelas comunidades, alterou muito a paisagem, né? Eu acho, né, um ponto de vista de que foi para um lado positivo. Aqui a gente tem também uma avaliação, né, da extensão do tamanho dos maiores eventos de incêndio registrados em cada ano. Então, a gente vê que ali antes, né, das ações de manejo com o uso do fogo, a gente tinha grandes eventos, né, mega eventos, 100 mil, 70 mil, 80 mil hectares, né, em 2012, 13, 14. E que, mais recentemente, a extensão, né, desses grandes eventos tem diminuído. E, consequentemente, né, os gastos com combate. Aqui é só um gráficozinho ilustrando melhor, né, essa tendência à diminuição da ocorrência de grandes eventos de incêndio. E uma coisa que é interessante também observar é que a própria palavra incêndio, né, ela vem associada à gestão do fogo pautada na supressão, né, no fogo zero. Então, aqui, tem um trabalho da Lila, que é muito bom, ela fala assim, que antigamente essa palavra incêndio não existia no vocabulário das pessoas, né, acho que é da Lila, se não me engano, da Lila Lindoso. E que esse termo, ele vem com a chegada dos órgãos ambientais. Então, a gente sempre associa, né, a proteção conservação da biodiversidade, mas sem deixando às vezes, né, de ter esse pensamento crítico de que a gente também, a própria gestão ambiental, né, pode estar favorecendo alguns eventos que não condizem, né, com a expectativa de proteção. Aqui, outros mapas, né, que ajudam a balizar esse esquema de monitoramento, né, relacionado ao mosaico de áreas queimadas. Então, a gente vê que a política de exclusão do fogo, de supressão do fogo, ela estava associada, né, a uma homogeneização da área. Então, assim, verde claro e verde escuro, a gente tem basicamente, em 2014, né, quase toda a unidade queimada no intervalo de 2 anos, por grandes incêndios, né? Enquanto que em 2019, essa mistura, né, esse mosaico de intervalos de períodos entre queimas, ele já fica muito mais equilibrado, né? Tendo todo tipo de fogo, tendo diferentes tipos de fogo nos diferentes locais. Então, essa paisagem mosaicada, que era o que já se tinha antes, né, da criação da unidade de conservação, que era o que se tinha quando né, os especialistas visitaram a área, né, e identificaram isso como sendo uma área bem conservada, né? Própria para a criação de uma estação ecológica. E esse padrão de queima em mosaico, essa prática, né, essa técnica, ela também está associada ao conhecimento ancestral, né? Os povos que vivem, tanto povos que vivem nas savanas australianas, africanas, né? E aqui também, no Cerrado, já há muito tempo, né? Faziam esse tipo de queima, né, buscando esse padrão de queima, organicamente, né, para conviver, né, com a paisagem, conviver bem com o fogo. Outra forma de monitoramento é por meio de realização de pesquisas, né, a gente, até 2014, né, desde a criação da unidade de conservação até 2014, só tinham 5 pesquisas, estou na dúvida agora, mas assim, pouquíssimas pesquisas associadas à gestão do fogo. De 2014 para cá, teve um aumento de 300%, né, na realização de pesquisa. Então, aqui é só uma partezinha, né, das pesquisas que vêm sendo realizadas, acompanhando desde, né, de questões relacionadas à ecologia do fogo, ao manejo do fogo e à cultura do fogo. Existe também um tipo de monitoramento voltado às questões administrativas, né, que ganhos administrativos pode se estar tendo, né, com essa questão do manejo integrado do fogo. Então, a gente acompanha os níveis de acionamento de incêndio, as necessidades de apoio, né, de outras unidades de conservação, a redução de gastos, né, associado a
essa nova abordagem de gestão, e a gente percebe também que teve uma ampliação da capacidade gerencial, né? Antigamente, todo mundo, né, todo corpo técnico tinha que ficar 100% voltado para o gerenciamento dos grandes incêndios. E hoje em dia a gente consegue fazer várias outras atividades, né, tocar o termo de compromissos, ações do conselho, fazer um mestrado, fazer outras atividades que não sejam só, né, ficar ali naquele turbilhão da sirene da emergência dos incêndios. Existe também, né, uma proposta de monitoramento, né, participativo, onde a gente possa, de fato, uma tentativa, né, realmente, a gente está sempre correndo atrás de colocar em prática o ID integrado, né, de intercultural, sempre um desafio, né, a gente equalizar essas perspectivas. Aqui são algumas fotos, né, de uma reunião que foi bem legal, que a gente fez lá no Quilombo Mubuca. Um abraço para a Ana. Aqui uma reunião que nós fizemos lá no Quilombo do Prata, que também foi muito legal, para poder fazer essas trocas, né, sobre gestão do fogo. E, por fim, foi perguntado, né, quais seriam as principais demandas e desafios, né, relacionados ao manejo integrado do fogo aqui na ESEC. Eu acho que, para além daquela resposta mais esperada, né, que seria de fazer mais pesquisa sobre o impacto do fogo na biodiversidade, que é o que geralmente a gente ouve, né, é o que a gente geralmente vê, inclusive como resultado, né, de várias pesquisas, que sempre preciso fazer mais pesquisas. Eu acho que, para além disso, um dos principais desafios e demandas é a gente realmente elevar o nível de participação social, né, nas tomadas de decisão de gerenciamento do fogo. Então, recentemente saiu esse artigo, né, esse artigo, né, do Paine, né, que é uma das grandes referências, né, um dos grandes historiadores, ecologistas do fogo, que ele traz justamente isso, né, que não tem como a ciência, né, responder a tudo, senão com a participação, né, das pessoas. E aí fica isso, né, como sendo um dos grandes desafios, né, para a gente, e eu acho que para a gestão ambiental como um todo, como ampliar, né, e trazer mais qualidade para a participação social nos processos de tomada de decisão de uma unidade de conservação, considerando, inclusive, que a maioria, né, grande parte das unidades de conservação tem interface, tem relação com territórios tradicionais. Então, eu continuo achando que esse é um dos principais desafios, né? A gente se libertar um pouco, né, dessa forma de gestão tecnocrática, autoritária, de comando e controle, para realmente pensar em cogestão, né, em controle cidadão dos territórios. E é isso. Opa. Ok, obrigada, Carol, pela sua apresentação. Foi sensacional. Eu não podia esperar nada diferente, né? Assim, respondeu cada pergunta brilhantemente. Fiquei muito impressionada com os resultados da ESEC, assim, foi o que me chamou a atenção também, como que vocês conseguiram diminuir a extensão de cada incêndio, né? Porque isso é uma variável ecológica extremamente importante, né? Tanto do ponto de vista do impacto, quanto da regeneração. Quanto maior a área, mais lenta a regeneração, mais difícil né? Mais intensos são os impactos sobre a flora e sobre a fauna. Então, parabéns pelo trabalho, realmente o resultado nos diz muito sobre a competência de vocês, né? E servindo de exemplo aí para muitas outras unidades, que é muito bom, né? A gente tem que se espelhar realmente em quem está fazendo o melhor trabalho. Então, meus parabéns também. Também tem a questão da heterogeneidade, que eu acho bem bacana. Se preocupando aí com a composição, né, dos tempos pós-fogo, né, da paisagem, na perspectiva de atender o maior número de espécies possível, né, em termos de hábitat. Quer dizer, se agrada gregos e troianos, né? Exato. Tem cada espécie, né, tanto de planta quanto de animais, vai se dar bem, né, vai estar satisfeito com um tipo de fogo, né, com a dosagem ali de fogo diferente. Então, essa ideia da biodiversidade
ela, ao meu ver, né, ela responde muito bem às expectativas de conservação da biodiversidade. Porque, em tese, cada espécie vai encontrar um habitat que ela se dá melhor, né? O recurso, as condições que ela procura, né? Ela vai encontrar naquele ambiente. Então, é bem interessante esse ponto de vista, né? Coisa que um fogo que homogeneiza a paisagem não proporciona. Um fogo antrópico hoje que a gente vê em vários parques, né? Inclusive aqui em Minas, vários parques estaduais, que no Rola Moça, por exemplo, em Minas, já tem invasão de capim-gordura. Então, assim, a tendência é que o fogo seja sempre de grande extensão, e aí vira aquele ciclo, né, de destruição, cada vez vai piorando mais. Mas é bom saber que a gente já está mudando isso, e que, né, nunca é tarde, a gente já está mudando essa mentalidade, essa cultura aí. Também é interessante como vocês incluíram o conhecimento tradicional, né, nessa questão do manejo de fogo, ouviu as pessoas, né, levou em conta o conhecimento que elas têm para oferecer. Você quer falar alguma coisa? Assim, que não é um processo fácil, né? Muitas vezes a gente fala em troca de saberes, mas eu acho, fazendo uma avaliação crítica minha também, né, que muitas vezes é comum a gente chamar de espaços participativos, né, de achar que está ouvindo as pessoas várias vezes, né, a minha expectativa era essa, né, mas de perceber como que eu estava surda, né, e de como que muitas vezes a gestão ambiental ela é surda mesmo para ouvir só aquilo que convém, pensando no que a gente aprendeu na escola, de conservação da biodiversidade, né, que muitas vezes está relacionado àquele conceito, né, de wilderness, de proteção integral, né, de área estritamente protegida, e que às vezes é ilógico, né, na prática, quando a gente está na prática, porque o ser humano faz parte da ecologia, né, da terra, do fogo, né, do cerrado. O ser humano é um componente ecológico também, né, tanto para um bom manejo, quanto para a conversão, né, que tem, aí sim existe um outro tipo, né, de relação que às vezes é mais custosa mesmo, né, ambientalmente. Bacana, muito legal. Parabéns, Carol, pelo trabalho. Tem algumas perguntas aqui, tem um pessoal que estava acessando pelo celular e não conseguiu digitar a pergunta no YouTube, me mandaram pelo WhatsApp. Perguntaram assim: então queremos proteger a paisagem como está hoje, porque se para o fogo e a vegetação lenhosa cresce, é porque o solo permite. Então, em um contexto natural, aquele ambiente seria florestal. Provavelmente estava falando quando você disse que queimava as áreas para manter os campos abertos, né? Sim, aham. Eu acho que o fato da gente... É muito engraçado essa noção de natural que a gente tem, né? Eu até falo que acaba sendo muito colonialista também, porque fala assim, é natural que não pegue fogo. Não, não é natural não pegar fogo, porque você está fazendo uma ação de manejo, investindo para que não pegue fogo. Isso é manejo, isso é intervenção, isso não é natural, isso é intervenção. Então, quando a gente tem uma política de fogo zero, é intervenção, é manejo buscando a exclusão do fogo. Assim como quando a gente faz, né, manejo com uso do fogo, pensando, né, em biodiversidade também, porque a biodiversidade, ela inclui o ambiente savânico, o ambiente campestre, né, uma área florestal, tem plantinhas pequenas que não vão sobreviver. Então, a ideia elas não têm valor, né, elas têm valor também. Então, a ideia da biodiversidade é justamente contemplar essas diferentes necessidades ecológicas, né, das diferentes espécies, modos de vida, né, naturais, né, seja planta, seja animal, sejam pessoas. Então, é sempre importante, né, a gente desmistificar essa ideia de que é natural não pegar fogo. Não, não é natural, né? Existe fogo no cerrado e nas savanas muito antes da chegada dos homens. Então, não é um componente antrópico, necessariamente. Claro que o homem tem muita relação, interage muito com os regimes de fogo, tanto pela exclusão, que isso é alterar regime também, quanto pelo uso, né? Então, a gente faz parte da ecologia, não existe um natural sem intervenção do homem, porque se não pegar fogo,
exige um esforço de manejo para que isso aconteça também. Entendi. Eu acho que o que ela quis dizer também é a questão de, será que não está sendo introduzido uma heterogeneidade onde não existiria, entendeu? Naturalmente, assim, se não tivesse incêndio antrópico. Não sei, talvez seja isso. Existe, né, no entendimento, né, no conceito de savana, que realmente são paisagens heterogêneas, né, com uma certa dinâmica, né, que varia no tempo e no espaço. Então, o que é que tinha antes? Antes tinha área de floresta, que aí foi se transformando em área campestre. Em outros lugares tinha área campestre que foram se transformando em áreas florestais. Então, existe uma dinâmica que é muito complexa, né? A gente não consegue. O que era antes, né? Não existe um desenho estático do que era antes. As coisas são dinâmicas, né? E quando a gente fala de heterogeneidade e de ecossistemas complexos, né? Mega diversos, é muito desafiador pensar, né? Que a gente quer manter o que era antes, né? O que era antes, né? E senão, o que a gente está fazendo para lidar, para conviver, né, com aquela paisagem, com aquele momento, né, com aquelas interações do agora também, né? Óbvio que tem locais que vão precisar ser restaurados, tem locais que o fogo pode ter, né, um papel prejudicial para a vegetação, tem locais que pedem fogo porque é benéfico, né, para a biodiversidade. Então, sempre depende muito do contexto, da realidade local, né, da identificação do papel, das necessidades ecológicas, sociais, né, e de expectativas de gestão, de manejo, né, do fogo. E tudo isso é básico, assim, para ser levado em consideração para se tomar decisões. Então, se tem uma unidade de conservação, por exemplo, né, que às vezes a gente vê isso na Austrália, que precisa de áreas abertas, né, para a questão de turismo, não estou nem falando só de biodiversidade, e optam por fazer uso do fogo de alta intensidade, para manter aquelas áreas abertas, né, e facilitar o avistamento, né, dos grandes mamíferos, ok, é uma tomada de decisão associada a um espectro, né, de objetivos e necessidades, assim como, não, aqui a gente quer excluir do fogo porque a gente vai, sei lá, criar uma agrofloresta, então vamos botar fogo zero que a gente quer que seja uma floresta aqui. É uma expectativa também, é um viés também. Então, existem diferentes possibilidades, né, diferentes contextos, né, que só o local ali, a região, né, pode responder. Mas sempre, né, eu reforço a necessidade de ter diferentes perspectivas, porque não adianta ser só a perspectiva do órgão ambiental, né, a nossa perspectiva é essa, e deixar de considerar as perspectivas dos outros atores envolvidos, né? Então, é um desafio, né, que eu falo, não sei se a gestão ambiental pública, né, não, nem só pública, a gestão ambiental como um todo, a própria ciência, né, como um todo, se nós estamos, né, abertos realmente a pensar em diálogos de múltiplas perspectivas. Interessante. Espero que tenha respondido a pergunta aí da Ludmila, que foi quem perguntou. Uma outra pergunta, Carol, como vocês usam o mapa de cobertura vegetal na decisão de queima? Queimam qual fisionomia? Acho que você falou, né? Seria os campos, as áreas mais abertas, né? Isso, tem áreas que são sensíveis ao fogo, né, como as áreas de mata, a gente não faz uso do fogo, né, nessas áreas, muito pelo contrário, a ideia algumas que a gente sabe que estão bem degradadas por efeito de borda, né, às vezes buscar usar o fogo, inclusive, como um esquema, né, uma técnica de restauração, mas, basicamente, a gente tem feito esquemas prescritas em campo sujo, campo limpo, e aprendendo a manejar a parte de cerrado típico, né, que tem na porção baiana. Nos últimos 2 anos. Aí, aproveitando que você falou, já uma dúvida minha mesmo. Vocês têm campo rupestre aí, não? Não. Não? E você sabe como que funciona essa questão do campo rupestre em outras áreas? Eles queimam ou não? Eles consideram como sensível? Eu acho que existe ainda muita dúvida, né, com relação a isso.
Eu acredito que deve depender de cada região. Aqui a gente tem cerrado em encosta, né, como chama? Na escarpa das serras, né? Mas isso para nós são áreas sensíveis ao fogo. Seria então, tipo um cerrado rupestre? Não chega a ser um cerrado rupestre. A gente já teve aqui tinha 2 investidas, né, de grupos de pesquisadores, né, para localizar cerrado rupestre mesmo aqui na região. Não é considerado cerrado rupestre. Esse cerrado da encosta, ele é mais porque ali acumulou mesmo, né, mais sedimento, desbarrancamento, né, da serra, né, do desnivelamento do platô, mas não chega a ser um cerrado rupestre. Tá. Mas é uma área que a gente considera sensível. Uma área mais densa, assim, né, de floresta, a gente considera ela mais sensível. Aí, como vocês consideram sensíveis, vocês não queimam, só fazem o manejo ao redor. Isso, exato. Entendi. Uma outra pergunta é sobre o mapa que você mostrou de tempo desde o último fogo. Sim. A pessoa está perguntando se não está relacionado ao acúmulo de combustível, se não dá para usar um mapa só. Daria para usar um mapa só, mas esses 2 mapas, eles se complementam de formas diferentes. O mapa de idade de queima, né, ele prediz bastante o risco de fogo, né, porque, como eu falei, uma área que tem mais de 2 anos de queima, ela tem bastante risco, né, de pegar fogo no caso de uma ignição. Esse mapa que a gente tem de idade de queima, ele é um mapa categorizado, né, então, ou seja, já tem a área, ela ou é isso ou é aquilo. Já cada pixelzinho assume um valor de 1 ano pós-fogo, 2 anos pós-fogo, ou 3 anos. Ou, assim, isso, exato, pelo shape de uma cicatriz, né? Uhum. Já o mapa de acúmulo de combustível, ele tem aquela matriz contínua. Então, assim, a gente não, lado de cá está em 2 anos, lado de cá tem 1 ano. Não, ela é uma matriz contínua, associando esses 3 parâmetros, né, que é solo exposto, combustível seco e combustível verde. Então, ele é bem mais refinado, né, porque numa cicatriz de queima, por exemplo, a cicatriz de 3 anos, e aí pra gente tá tudo ali, foi o shape da cicatriz que a gente mapeou, né, então aquilo ali é como se fosse tudo a mesma coisa, e o de cicatriz, e o outro de combustível, né, dentro daquela mancha de 3 anos, a gente sabe, nossa, mas bem aqui nesse lugarzinho tem mais, aqui tem um pouquinho menos. Então, isso facilita a dosagem, né, e a dosagem de fogo, né, que vai ser utilizada, onde dar ignição, interessante. e assim então, por diante. Se vocês tivessem que escolher um mapa, seria o de acúmulo de combustível. Que ele é mais, como se ele fosse mais refinado. Eu acho que eu não escolheria. Sim, mas eu acho que eu não escolheria, porque acho que não dá para escolher, os 2 são muito complementares. Eu digo isso porque assim, o de combustível, né, ele tem muito a ver com a fenologia, que muda o tempo inteiro. Então, o mapa de combustível, né, da imagem que a gente tem de outubro, ou de novembro desse ano, que a gente vai utilizar para o ano que vem, quando chegar junho, a paisagem já é outra. Então, a gente vai precisar fazer um novo mapa para poder ir para campo. Mas para o planejamento estratégico do ano, o mapa de cicatrizes, ele é interessante porque a gente vai saber, a gente vai precisar se concentrar aqui em tais locais. E aí, para ir para campo, né, o mapa de combustível, ele sim se torna fundamental para campo, mas para o planejamento estratégico, não dá para ficar só com o mapa de combustível, por causa dessa dinâmica, né, fenológica. Entendi, perfeito. Muito bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no YouTube. Muitos elogios. Valeu, pessoal, obrigada aí pela... O Bruno deixou um comentário aqui que você vai ter cada vez mais dificuldade de superar as expectativas sobre suas apresentações, que ele não esperava o comentário do amigo daltônico. Ô, Bruno, qual a cor do meu colar? Gente, mas não, brincadeira, assim, eu queria, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, lá
no Parque Nacional, né, dos Campos Amazônicos, e aí é outro potencial pessoa para ser entrevistada também, porque essas diferentes realidades são incríveis, né? A gente, apesar de ter essa ideia, né, de trabalhar com o manejo integrado do fogo, considerando, né, esses 3 lados, né, do triângulo, de cultura, manejo e ecologia, cada realidade, né, traz desdobramentos muito específicos, né? Eu vendo a apresentação do Ed, eu achei sensacional, assim, eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, né? Então, o manejo que é feito, né, no Parque Nacional da Serra do Cipó é muito diferente do que a gente faz aqui, né? Então, se for para a gente, talvez um mapa de cicatrizes, né, anual, para lá, de idade entre queimas, né, talvez não vai fazer sentido para lá, né? Talvez não vai fazer sentido para o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, depende muito das realidades. E aí, esse detalhezinho de, às vezes, usar a escala de cinza, eu nunca tinha percebido, mas eu lembro que a primeira vez que eu acessei um mapa de combustível, ele era em escala de cinza. E aí, gente, cara, eu passei uns 2 dias pensando nisso, Bruno, cara, eu uso muito vermelho e verde, né, que a gente tem essa, não, verde é aquele fogo tranquilo, vermelho é o fogo que... Mas, enfim, é uma coisa a se atentar, a aperfeiçoar. Bom, aproveitando a deixa, o terceiro webinar da série vai ser exatamente com o Bruno e com o Luiz Gustavo, da Chapada dos Guimarães, e o Bruno Cambraera, dos Campos Amazônicos. Então, eles vão estar aqui no dia 5 de novembro, 15 horas, para fazer mais um episódio, um episódio ótimo, né? Mais um webinar dessa série. Imperdível. Então, imperdível. Então, Carol, eu te agradeço imensamente, viu, pelo seu tempo, o tempo que você dedicou tanto para fazer a sua apresentação, que ficou muito, muito, muito bacana, muito bem montada, muito bem pensada, e tanto pelo seu tempo agora, né, de poder dedicar para nos passar toda essa informação que você tem aí. Agradeço imensamente, viu? Agradeço também aqui, novamente, ao Departamento de Divulgação Científica do PROEX, né, por ter nos disponibilizado o canal. Agradeço a todos, né, que acompanharam esse webinar e pela paciência nos minutos iniciais, né, a gente se atrasou um pouquinho, o trânsito estava pesado, mas enfim, deu tudo certo e espero encontrá-los aqui no dia 5 de novembro para assistir o próximo, ok? Você quer deixar mais algum comentário, Carol? Você quer falar mais alguma coisa? É isso. Obrigadíssima pela oportunidade. Muito bom a gente poder, né, ter esse espaço para fazer essas trocas, né? E é isso, né? Acho que é uma missão de todos nós que estamos fazendo, né, essa mudança de paradigmas, né? E colaborando com esses aprendizados em âmbito, né, de unidades de conservação federais. Acho que é um básico, né? A gente ter essa interlocução, conversar com a comunidade, né, com a sociedade, com os pesquisadores, para, de fato, institucionalizar, né, e despertar outros olhares, né, sobre o fogo, que ainda continua sendo, né, muito confinado a um papel, né, de vilão, mas que vem mudando. Então, a gente está aqui para isso, né, missão de vida, desmarginalizar o uso do fogo, especialmente considerando, né, que tem vários povos e comunidades tradicionais cujo modo de vida depende, né, desse recurso, né, dessa tecnologia. Então, é isso, estamos juntos. Mas o uso controlado, né, do fogo, assim, né? Isso, porque, assim, eu acho que falar de povos e comunidades tradicionais fazendo uso do fogo já está bem imbricado que existe um conhecimento ancestral, né, associado às técnicas de quando, como se fazer uso do fogo. Uma coisa que falta para a gente é compreender melhor, né, o porquê e como essas pessoas estão fazendo uso do fogo, né, para a gente descolonizar esse pensamento. E, óbvio, né, sem deixar de ter esse outro lado de que, sim, existem usos do fogo, né, que é uma cultura muito mais recente, que é de transformação da paisagem, mas daí é outra história. Outro webinar. Outro webinar, Então, muito obrigada, tá, Carol? Vou encerrar a transmissão por aqui. Agradeço a todos. Um bom final de tarde aí para todo mundo. Valeu.